Eu irei te apresentar neste vídeo 5 verdades sobre o que Deus fala na sua palavra sobre a Páscoa. Todos os anos no mês de abril ou no mês de dezembro, as igrejas lotam porque as famílias vão nestas datas especiais. Mas o que essas datas têm de especial? Seja o Natal ou seja a Páscoa, porque há uma procura tão grande e uma adesão tão grande. As pessoas vão para a igreja, principalmente nessas datas. Muitos cristãos falam que isso é até mesmo um momento estratégico para evangelizar e que deve se aproveitar desse momento. Mas aqui repousa um problema sério. A Bíblia nunca mandou celebrar essas datas, seja o Natal ou seja a Páscoa. Então surge uma pergunta inevitável: o cristão pode celebrar a Páscoa nos dias de hoje? Isso é bíblico? É uma tradição católica? Faz parte da religiosidade e da superstição católica romana? O cristão protestante, evangélico, reformado, pentecostal, ele pode celebrar a Páscoa? Os cristãos que rejeitam essas datas, como os que rejeitam o Natal, são os cristãos que são chamados até de forma jocosa de Grinch, aquele personagem que odeia o Natal. E da mesma forma, esses cristãos que eles estão odiando a Páscoa, ou eles estão querendo somente seguir fielmente aquilo que Cristo falou, aquilo que Deus determinou em sua palavra. Muitas coisas às vezes parecem espirituais. Por exemplo, trazendo um pouco para o Natal, a gente vê que as pessoas às vezes ficam mais comovidas nessa data, etc. A Páscoa, ela funciona de forma parecida. As pessoas ficam espiritualmente mais, principalmente quando a gente pegar os católicos romanos, por exemplo, na época da Quaresma, eles ficam mais emotivos, mais espiritualizados e passam a pensar um pouco mais em seguir a lei de Deus, em seguir em ajudar o próximo, em seguir os mandamentos, em andar na linha, né? Vamos dizer assim. Mas vamos pensar bem, não são só os católicos, os evangélicos também, eles olham para o Natal como um momento de redenção. Então a gente, só por essas coisas, esses primeiros elementos que eu estou colocando aqui, a gente já tem que olhar para essas datas com atenção, mas sempre buscar na palavra, somente a Escritura. O que a Escritura diz sobre isso? O que Jesus Cristo, o que Deus, o que os apóstolos nos falam sobre esse momento? O ponto principal é que uma situação, uma comemoração, uma data, ela não pode somente parecer espiritual. Ela precisa ser ordenada por Deus. É muito importante que seja ordenada por Deus. Muitas vezes as pessoas estão confundindo a tradição com mandamento. Não é porque até mesmo evangélicos, não precisa ser católico, que segue um calendário litúrgico, mas não é porque na nossa cultura evangélica brasileira o momento do Natal ele é colocado de uma forma muito glamorizada que isto seja bíblico, esteja ordenado. E é isso que vamos descobrir nesse vídeo. A verdade número 1 é que a Páscoa era uma sombra. E Cristo, sim, é a nossa realidade. Colossenses 2, 16 e 17 fala de sombras, né? Fala que muitas coisas são sombras do que é Cristo, do que é o corpo de Cristo. Vamos observar bem o que é falado nesse trecho das Escrituras. Vamos pensar um pouco. O que é uma sombra? O que a sombra representa em relação àquele objeto que projeta que produz essa sombra, né, por meio da questão da luz que é incidida nesse objeto. Bom, a sombra, ela não é exatamente falsa, mas ela demonstra uma realidade. Por exemplo, ela é uma antecipação, ela é um anúncio, ela é uma representação.
é isto que a sombra faz. Esta é a função da sombra. A sombra aparece primeiro e você já saber ou ter uma ideia, uma noção do que se mostra para você. A mesma forma funciona com os tipos e as sombras de Cristo na Bíblia, no Antigo Testamento. Nesse sentido que a Bíblia deixa claro que a Páscoa era uma sombra, que ela apontava para Cristo. A Páscoa era uma sombra lá, ela comemorava o quê? A passagem do Senhor lá, que feriu os primogênitos do Egito, do povo do Egito, o seu gado e etc. Porém, não feriu os israelitas que passaram nos umbrais das suas portas o sangue do cordeiro. E a Páscoa, ela era comida lá com um cordeiro, lembrando este momento, era um memorial deste momento, ela lembrava lá isso, e era utilizado um cordeiro sem defeito, o sangue era derramado, livramento, em memória, né, em referência a esse livramento do juízo. Tudo isso aponta para Cristo, só estas características aqui que eu falei, elas já apontam para Cristo. Então, se Cristo já veio, tudo isso cessou, não é necessário. O reformador João Calvino, ele ensinava que as cerimônias religiosas do Antigo Testamento eram figuras temporárias, essas sombras. A Páscoa era uma sombra, Cristo é a realidade. E depois que a realidade chega, ninguém vive mais pela sombra. Não tem por que você viver pela sombra se já temos a realidade que é o Senhor Jesus Cristo. A verdade 2, o que era a Páscoa no Antigo Testamento? A Páscoa, ela não era só uma festa, ela era um memorial de juízo e livramento. Na noite do Êxodo, Deus traía juízo sobre a terra do Egito, e havia essa ordem que eu falei anteriormente, de sacrificar o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais das portas. Isto era um memorial. Todo ano o povo celebrava. Havia ali esse memorial referente ao juízo de Deus, ter ferido aqueles primogênitos, o livramento que ocorreu pelo sangue do cordeiro. Já mostrava esta questão da graça, de que ninguém foi salvo por um merecimento, mas porque eles foram escolhidos, e foi o sangue do cordeiro que salvou eles. Eles não fizeram nada extraordinário, ou seu próprio esforço que fez que eles se salvassem, mas foi o sangue do cordeiro. E da mesma forma, tudo isso, esse juízo, nossos pecados e ofensas hoje recaem sobre Cristo, de modo que a gente não precisa mais do cordeiro e nem da Páscoa neste sentido. A verdade 3 é que Deus não instituiu a Páscoa cristã. Justamente, né, você não encontra no Novo Testamento mandamento referente a isso, prática apostólica referente a isso, uma ordenança, uma instituição, uma institucionalização disso, de uma Páscoa a ser celebrada anualmente, anual, né? Isso, esse rito como um rito anual de um calendário. Mas então, o que Cristo instituiu ao final de contas? Ora, o que Cristo instituiu, um dos sacramentos, além do batismo, é a ordenança da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. O que fala a Confissão de Fé de Westminster acerca disso? Nos padrões de Westminster, Deus determina na sua palavra como ele deve ser adorado. É isso que fala a confissão, né? Se pautando no que Deus falou na palavra. Não inventamos o culto. O culto ele já é o que ele é. O erro que hoje em dia os cristãos colocam, quando eles fazem essas coisas que não são ordenadas por Deus, no culto, é falar que é quase aquela questão que eu lembro muito do direito, quando no direito fala que entre legalidade, o princípio de legalidade é fazer só o que tem na lei. Ou seja, você não pode inventar porque, não, mas a lei não diz que não pode fazer. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Então eles querem dizer que, pelo pragmatismo, eles querem inventar coisas que vão chamar atenção, estratégias, como se não fosse o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Verdade 4 é que a tradição reformada ela rejeita totalmente calendários litúrgicos e festas religiosas. Os puritanos escoceses, os Covenanters,
eles criticaram bastante essa questão de festas religiosas e etc. Eles tinham aquele zelo, né, em detrimento ao que acontecia ali na igreja anglicana, por exemplo, né, que era bem ali litúrgico. Por isso inclusive os puritanos ingleses foram também chamados de puritanos, né, porque eles queriam deixar o culto ali um culto simples, o culto reformado como um culto ali simples, sem aqueles apetrechos, sem aquelas cerimônias, aqueles ritos, a paramentação e tudo isso, né? Os puritanos que eles se basearam no que os Covenanters fizeram para fazer na Assembleia, né, que também estava presente muito desses puritanos escoceses, estabeleceu lá nos padrões de fé de Westminster justamente esse princípio regulador de culto, que só entra no culto aquilo que Deus ordenou. John Owen falava que nada deve ser introduzido no culto de Deus sem sua instituição. Richard Baxter falava que os dias santos eles se tornavam uma espécie de superstição, apenas uma superstição cristã, uma superstição que os cristãos estavam ali aderindo. O resultado é que os puritanos, os Covenanters, eles não celebravam o Natal. Inclusive eu fiz um vídeo sobre por que o cristão não deve comemorar o Natal, vou deixar no card. Então eles não celebravam o Natal, não celebravam Páscoa, mas eles mantinham sim o dia do Senhor como o único dia santo que Deus instituiu em sua palavra. Então não adianta dizer que você está fazendo para Jesus, que você está fazendo porque é uma estratégia, está fazendo porque muita gente vai, muita gente é bonito, ou qualquer argumento que não seja o argumento de que a palavra de Deus determinou. Nenhum desses argumentos vai ser válido. Está na Escritura. A resposta correta é que Cristo instituiu algo melhor, a ceia do Senhor, que ela é diferente das outras doutrinas evangélicas que veem a ceia do Senhor somente como um memorial, uma lembrança. Nós cristãos calvinistas, nós cristãos reformados, nós vemos como um meio de graça. A ceia é instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é celebrada no domingo, no dia do Senhor. Ela é um meio de graça real. Nela nós somos nutridos espiritualmente e participamos do corpo de Cristo pela fé. Nos alimentamos espiritualmente de Cristo. A Páscoa, portanto, da forma como ela é celebrada, com cantatas, com apresentações teatrais, ela não é meio de graça, ela não é ordenada, é somente um desejo do coração do homem que acha aquilo bonito, que acha que aquilo deve ser feito, mas não é o que está dito na palavra de Deus. Deus não deixou a igreja com datas, com calendários, com dias santos, porque todos esses dias, todas essas questões eram sombras de Cristo. Ele instituiu sim o sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Somente isso. O grande problema é que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos, como fala Calvino, e este coração idólatra, ele quer adicionar, ele quer adaptar, mas o evangelho é suficiente porque em Cristo tudo foi cumprido. Em Cristo tudo está consumado. Cristo já deu o que precisamos, já instituiu o que precisamos. Então, você pode fazer essa alusão à Páscoa, mas saiba de uma coisa, o mais importante é que a Páscoa ela é celebrada todos os domingos ou em todas as ceias do Senhor. Em toda a ceia do Senhor você está celebrando a Páscoa. Isso é muito mais grandioso, isto é muito mais maravilhoso, isto é muito mais precioso. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, que é o mais importante. Se inscreva, eu te agregou. E o convite final é: assista esse vídeo aqui que está aparecendo.